Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ sobre direito penal e, de uma forma um pouco mais específica, ele trata sobre sonegação fiscal, a questão daquela referência para a incidência do princípio da insignificância, um ato administrativo que majora o valor mínimo da cobrança do tributo. Será que ele vai ter importância aqui para fins penais? Vai mudar aí o parâmetro do princípio da insignificância? Bom, o destaque do STJ diz o seguinte: a retroatividade de ato administrativo que majora o valor mínimo para a execução fiscal não se aplica em benefício do réu para fins de incidência do princípio da insignificância, pois não se trata de norma penal mais benéfica. A controvérsia é essa. Cinde-se a controvérsia a definir se o ato administrativo que majora o parâmetro para a execução fiscal pode retroagir em benefício do réu. Aqui pode vir à mente um seguinte questionamento. Nossa, mas isso aqui tem uma relevância maior para tributos da esfera federal, não estadual. E aí vem o engano, porque o STJ já disse que também deve haver um limite para a esfera estadual. Aqui vai falar um pouquinho melhor na sequência da explicação. E aqui ele começa falando sobre a questão da atipicidade material. Né? Ele fala, quanto à atipicidade material da conduta, sabe-se que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, né, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. Tá. Contudo, em se tratando de supressão de tributo estadual, o STJ já afirmou o entendimento no sentido de que, ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz da portaria lá do Ministério da Fazenda, parece-me, diz o julgador do STJ, encontrar amparo legal a tese de defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque o Estado, no caso do julgado, tinha uma lei estadual que previa a hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassassem 60 unidades fiscais do Estado, no caso aqui era São Paulo, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de incidência do princípio da insignificância. Ou seja, considerando aí a fundamentação que levou à conclusão do repetitivo 157, que foi ali que a gente acabou de ler, o STJ tem procurado distinguir as hipóteses julgadas a partir do tributo a cuja supressão afirma ocorrida. É só essa diferença. Então o Estado também pode se valer disso. E aí ele pega, no caso concreto, ele fala, olha, diante disso, andou em sentido contrário à jurisprudência do STJ, o Tribunal de Origem, ao afirmar que, portanto, isso é a afirmação do Tribunal de Origem, portanto, não há como manter a decisão sob o fundamento de que, se uma dívida tributária inferior a R$ 50.000 não justifica deflagrar uma cobrança judicial, é forçoso reconhecer que também não justifica uma punição criminal ao agente devedor, porque o Estado não abriu mão da dívida. E sim, aí vem, né? O Estado não abriu mão da dívida, e sim promoveu uma alocação mais eficiente de seus modelos de cobrança. Então, o que acontece? Por que eu não posso simplesmente colocar que a importância da dispensa de execução e o crime de insignificância e a incidência da insignificância partem do mesmo raciocínio? Não dá para fazer isso. Porque o que acontece é o seguinte: quando essa definição de valor é para fins de economia. Não é que o Estado não quis cobrar a dívida. Ele fala assim, olha, esse valor vai gerar mais prejuízo do que benefício. Então não compensa eu cobrar. Até esse valor eu simplesmente não vou cobrar. E aí quando tem essa alteração administrativa de fazer um novo valor, isso aí é um ajuste de necessidade ou não, de valor, se compensa ou não cobrar. E então é uma questão essencialmente administrativa, que nada tem a ver com a esfera penal. E aí ele vem, efetivamente não há de se falar em retroatividade e benefício do réu da portaria da Procuradoria-Geral do Estado de 2021 lá,
na medida em que não é esta equiparada à lei penal em sentido estrito, que pudesse, sob tal natureza, reclamar a retroatividade benéfica, conforme disposto lá no artigo 2º, parágrafo único, né, do Código Penal. Então perceba aí a diferença, cuidado com essa situação. Ele falou, olha, a questão de alteração desse valor é uma questão administrativa para a questão de gastos, custo-benefício de eu cobrar uma determinada quantia de execução fiscal. Se eu altero esse valor, eu não estou mexendo na esfera penal. Então não há que se falar, modificação da portaria alterando o valor, não tem impacto nenhum de retroatividade para fins penais. Tá? Não vai aplicar retroativamente essas portarias que tratam de valores para fins da não cobrança em juízo, né, das execuções fiscais. Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais clara a distinção aqui sobre o viés administrativo financeiro e o viés penal, dessa questão das portarias que definem o limite para se propor uma execução fiscal. Certo? Espero que tenham entendido. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência em nos ouvir. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.